Ao vivo, lá em Porto Alegre, com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Mais um dia esportivo aí, sem paletó e gravata, muito bem. Está cada vez mais jovem nosso Silmar César Miller. Daqui a pouquinho a gente fala da eleição do Trump, que é o assunto do dia. Acertamos no nosso prognóstico ontem. E aí as declarações vão mundo afora, cada um falando uma coisa. E me chamou a atenção ali a posição cada vez mais radical do comentarista do UOL, o Josias, que é um brilhante jornalista, falando que os Estados Unidos escolhem aí o inferno e fazem um pacto com o diabo. Até o Reinaldo Azevedo, que é polêmico, foi mais comedido no seu título, dizendo o que significam as promessas do Trump. Tem gente que está vendo nele o diabo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Vamos agora aos nossos preços de commodities e a economia. Com você, Silmar. Está vindo, como deixar de ser, mercado financeiro e mercado de commodities, todos eles em cima da eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. E o reflexo disso é um tombo generalizado em praticamente tudo. Mercado de commodities com queda praticamente todos os produtos, trigo cai 1,2% na Bolsa de Chicago, milho 0,7%, a soja cai mais, 1,5%, a gente já vai explicar o porquê disso aí tudo. Algodão também tomba 0,9%, cacau também cai bastante, 3,4%, café não é diferente, queda de 2,1%, o Arábica em Nova York, o Robusta em Londres cai mais, 2,6%, açúcar também com queda, 1 ponto percentual, suco de laranja também caindo, 1,2%, de alta mesmo o mercado de commodities, só o boi gordo aqui na B3 em São Paulo, que não tem nada a ver com o Trump, está refletindo aqui exatamente a escassez de produto no mercado interno brasileiro. Já o mercado financeiro, a expectativa era essa mesmo, o dólar volta a subir, aqui no Brasil 0,4% nesse momento, mas o dólar lá nos Estados Unidos está subindo muito mais, está dando uma disparada de 1,8%, o dólar index, compara a moeda americana com outras moedas fortes. Tem tudo a ver com Donald Trump. E bolsas, o índice Dow Jones também sobe 1 ponto percentual, que cai bastante o mercado do ouro, mercado de metais caindo bastante, assim como todas as commodities. 2,8% no mercado de ouro. Petróleo despenca também, 2,5%, também tem tudo a ver com Donald Trump. Enfim, Donald Trump, com a sua vitória esmagadora, tem que se reconhecer, ganhou bem no voto, lá nos delegados, e mais do que isso, vitória também no Congresso, ou seja, ele vai ter maioria nas duas casas do Congresso. É uma coisa mais ou menos inédita, pelo menos recentemente nos Estados Unidos. Ou seja, vai governar como se quiser, uma espécie de ditador, passa tudo no Congresso, tudo que ele inventar lá, seja qual for a loucura nova que ele vai inventar daqui para frente, ao tomar posse no governo da maior economia do planeta. Tá vindo? E passa a ser o primeiro presidente reeleito depois de perder uma reeleição, a voltar ao poder. Vai ser o governante mais velho aí dos Estados Unidos, vai governar até 82 anos. São várias características, aí vamos ver quais serão as loucuras do Donald Trump. Você falou que tudo hoje acontece em função do Trump. Moeda que cai, moeda que sobe, commodity que cai, commodity que sobe, e o Bitcoin disparou, hein? Essa moeda que é um fantasma ainda, aí, é um dinheiro, muita gente desconhece, mas muita gente acredita e diz que já é o dinheiro do presente e será o do futuro, disparou de preços. Mas vem cá, Silmar, por que preocupa para o agronegócio? A gente viu aí em destaques tanto no UOL como no Band.com e no Agroband. Por que preocupa para o agronegócio mundial a eleição de Donald Trump? E mais ainda, tem um outro destaque da internet que diz que a aproximação do Trump com o BRICS, né, piora relações com o Brasil. E diz que as relações do Brasil com a China podem melhorar, inclusive, no agronegócio. Acho que daí dá um pacote só para você já começar. Bom, vamos lá, tem muitas nuances aqui. Vou começar pelo aspecto já diretamente na economia. O dólar está subindo. Está subindo porque a perspectiva aqui é de inflação nos Estados Unidos com as medidas protecionistas que Trump promete adotar, caso não, agora já no momento que assumir a presidência dos Estados Unidos. Então o dólar está subindo lá e aqui por conta da possibilidade de aumento de juros para tentar segurar um surto inflacionário nos Estados Unidos com essas medidas protecionistas. Então o dólar em alta por conta de perspectiva protecionista nos Estados Unidos.
Então, tudo isso muda bastante também a situação aqui no Brasil. O dólar também sobe aqui, acompanhando, que vai mais dólar para os Estados Unidos. Falta produto aqui, isso tem a ver com oferta e demanda. O dólar sobe aqui no Brasil também. Dólar subindo aqui também é inflacionário, e isso leva aqui o Banco Central americano, perdão, o Banco Central brasileiro, isso já vai acontecer a partir de hoje, a forçar mais altas de juros ainda do que já vinha sendo previsto. Então, uma notícia muito ruim para a economia brasileira, juros cada vez mais altos, justamente para tentar conter a inflação, que vai ter uma parte agora também importada lá dos Estados Unidos. Bom, esse é o efeito geral aqui, faz sem contar protecionismo aqui de vários setores industriais brasileiros, pode ter mais dificuldade de entrar nos Estados Unidos, maior economia do planeta, um dos maiores importadores de produtos industriais do Brasil, por conta de proteção à indústria americana, ou seja, vai ter mais impostos para o produto brasileiro que concorra com produtos americanos. Agora, no agronegócio tem uma situação diferente, tá vendo? Que é bom ressaltar. O Brasil pode ser beneficiado no relacionamento com a China, por exemplo, porque um dos alvos de Donald Trump para tentar proteger a economia americana é criar barreiras para impedir a entrada de produto barato da China, que concorre com o produto americano, especialmente na indústria, mas também no agronegócio. Então, ele já promete aqui sanções contra a China para vários produtos aqui. Isso inclui produtos agrícolas, por exemplo. Então, a China já vem prevendo essa possibilidade, já vem direcionando o seu alvo aqui para compras de maior quantidade de produtos do Brasil, que os Estados Unidos também têm como concorrente. Então, isso inclui a soja, por exemplo. Então, o Brasil pode ser bastante beneficiado em importações maiores de soja pela China, que hoje ainda divide metade Estados Unidos e metade Brasil. Milho também. A China tem se tornado também um importante comprador de milho, porque a sua produção não acompanha o crescimento do consumo, vem comprando milho dos Estados Unidos e do Brasil. Tende a comprar mais milho brasileiro. Essa é outra consequência boa para dois produtos importantes do agro brasileiro na agricultura, que são a soja e o milho. E outro setor importante que pode ser beneficiado aqui no Brasil é o setor de carnes, principalmente carne de frango e carne suína. Carne bovina nem tanto, porque os Estados Unidos estão meio devagar aqui em termos de produção de carne bovina, tanto estão importando carne bovina brasileira. Então, mas carne suína e de frango, os Estados Unidos são grandes concorrentes do Brasil no mercado internacional, inclusive para a China. A China certamente vai voltar as suas compras mais para o Brasil e outros países, se afastando um pouco do mercado americano. Então, nesse sentido, o Brasil, ou pelo menos essa parte aqui do agro brasileiro, sai beneficiada também. E aí tem uma série de outras consequências, especialmente geopolíticas também, que é bom ficar de olho, porque tudo isso vai causar essa eleição do Donald Trump vai causar muitas mudanças globalmente. Então aí tem um conjunto de nuances todos que a gente precisa acompanhar daqui para frente. Tem também a consequência aqui, que é mais ou menos inevitável, que é o enfraquecimento político de Lula da Silva, o nosso presidente aqui. Ou seja, apoiou Kamala Harris, Trump é mais favorável à família Bolsonaro, ele é direita, então a direita brasileira possivelmente sai fortalecida, centro-direita ou direita, nada com a esquerda aqui do presidente Lula, portanto é outro impacto político aqui, ideológico também aqui no Brasil. Muita coisa pela frente, portanto, Tavinho, tem altos e baixos, alguns setores beneficiados, como é o caso do agro brasileiro, talvez seja beneficiado com essa eleição de Trump, mas no conjunto da economia, não sei não, porque com dólar muito caro também não ajuda nada o restante da economia brasileira. Muito boa a sua análise e interessante notar que o vermelho nos Estados Unidos, a cor vermelha, não é a cor vermelha no Brasil, né? O vermelho é dos republicanos, o azul dos democratas. Lá todo mundo é de direita, praticamente, não tem esquerda nos Estados Unidos, mas aqui o azul seria do outro lado e o vermelho é quem está no poder. Agora o vermelho vai para o poder nos Estados Unidos, mas com outra característica e, do ponto de vista geopolítico e de tendência mundial, como você citou, seguindo um caminho que nós já vimos aí nas eleições municipais do Brasil, que já vem ocorrendo em outras eleições majoritárias em todo o mundo. Uma volta aí da direita ou do centro-direita, com a esquerda cambaleando de uma forma que não se esperava que fosse assim tão rápida e tão avassaladora. É uma tendência, sem dúvida alguma. E o Elon Musk comemorando lá, o homem do X, foi citado no discurso do Trump, apoiou o Trump, deu dinheiro para o Trump,
vestiu a camisa do Trump e foi elogiado e comemorou. É interessante o que acontece. Agora, do ponto de vista das pesquisas, eu não sei se elas erraram ou se elas estavam cautelosas, mas a gente ontem chutou, você e eu, que ia dar Trump. A gente já estava mais ou menos achando isso. Não que a gente torcesse por isso ou torcesse pela Kamala, mas a gente analisou isso. Agora, as pesquisas americanas davam um quase empate ali, um pau a pau, voto a voto, que não teve nada disso, não. Foi um cacete, Silmar. Foi uma cacetada que o Trump deu. Será que tinha gente que escondeu o voto e dizia que não ia votar no Trump por vergonha, alguma coisa? Às vezes esses fenômenos aparecem nas pesquisas, mas foi uma cacetada. Não tem nada de empate, não, nada de aperto na vitória. Inclusive, como você falou, nas duas casas políticas principais, formando maioria dos republicanos. Ou seja, vai nadar de braçada. É exatamente isso que aconteceu. E raramente acontece isso. Normalmente existe aí um contraponto do Congresso, seja na Câmara dos Representantes, seja no Senado, né? E dessa vez não. Ele levou de roldão praticamente tudo. Estava faltando ainda computar votos aí para a Câmara, mas toda a tendência indicava que a maioria também dos republicanos na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. Mas realmente, e talvez um dos fatores que tenha feito com que as pesquisas errassem é o negócio da votação antecipada, né? Ou seja, tem muito voto na frente, uma semana antes as pessoas já estavam votando, mandam o voto pelo correio, então tudo isso acaba mudando aqui e embaralhando para as próprias pesquisas, né? A pessoa que votou de uma forma antes talvez tenha se arrependido, ou seja, a situação mudou eventualmente na cabeça dos eleitores, e os que votaram por último, de repente, deram uma virada lá, que foi que representou a vitória esmagadora de Donald Trump. Ou seja, esse sistema de votação dos Estados Unidos também é bastante complicado, né, também? Esse sistema americano ele é complicado. O Caju, para de olhar no celular aí, vê se tem internet aí, o UOL, que mudou a foto do Trump ali. Não sei se já mudou para você aqui, mas no meu celular mudou. Tem uma foto interessante porque ele disse que vai devolver a era de ouro dos Estados Unidos, e na foto que eu já tenho aqui no meu celular, né, não sei se já mudou para ele lá na página principal. Na foto que eu tenho aqui, ele faz aquela... Tem aí já, Caju? Deixa eu ver. Se não tiver, eu tenho aqui. Ele disse que vai devolver a era de ouro para os Estados Unidos. E ele está numa foto aqui com aquele gesto característico... Não é essa, não. Ô, Marley, não é essa. Vai aqui, ó. Vem aqui que eu já tenho uma foto nova. Aquele gesto característico que é o do I want you, né? O símbolo do tio Sam americano. Olha lá. Trump volta à Casa Branca, o I want you, e ele diz que vai devolver essa era de ouro aos Estados Unidos. Que era de ouro é essa, Silmar? Era de ouro dele volta a sucata, né? Porque muitas críticas se fazem ao Donald Trump para revigorar indústrias que não são mais competitivas, né? Foram engolidas aqui pela maior competitividade dos produtos industriais chineses, que tomaram conta dos Estados Unidos, roubaram empregos e tal. Ou seja, essa é a bandeira dele, né? A perda de empregos, a indústria se mudando para a China, produzindo para outros países, sucateando a indústria americana, que deixou de ser competitiva globalmente, né? Então, isso que ele quer restaurar. Mas é a chamada indústria velha, né? A indústria da ferrugem, né? Não sei o que os Estados Unidos vão ganhar com esse tipo de política. Existe muita crítica em relação a isso, ou seja, restaurar o poder da gloriosa indústria americana que ficou meio no passado, tirando, claro, as chamadas indústrias de nova geração, que é de TI, né? Da informática, esse tipo de coisa que os Estados Unidos são líderes, né? Mas a indústria pesada que ele quer restaurar, que gerou muita perda de emprego nos Estados Unidos, não tem sentido, vai se tornar uma coisa que não tem condições de competir globalmente. Ou seja, vai poder gerar novos empregos internos, mas não tem condição de competir com outros países que produzem de forma mais barata os seus produtos industriais. Enfim, esse é o grande ponto de interrogação que se tem pela frente com essa virada ao velho nos Estados Unidos, que é a política industrial de Donald Trump. Olha, vem de novo aqui na câmera 2, tem uma outra imagem interessante aqui, é a questão da vitória de 277 contra 229. E esse é o mapa dos Estados Unidos depois da eleição. Isso aqui é a imagem do Globo.com, mas tem também no UOL, que eu estava zapeando aqui. Enfim. Interessante. Né? Tavinho, ali, o vermelho ali no centro, abrange exatamente o setor, os estados mais agrícolas dos Estados Unidos. Exatamente. Uma exceção, uma ou duas, Illinois, por exemplo, que é aquele azul no meio do vermelho ali,
Um dos principais estados agrícolas dos Estados Unidos votou diferente, votou na Câmara. Agora, o restante tudo é Trump. Todo o Exatamente. agrícola oeste americano em peso. Era esperado, o que aconteceu aqui no Brasil também com o Bolsonaro, né? Ou seja, nosso cinturão agrícola aqui foi bolsonarista, né? Ou seja, Sim. por tradição mais à direita, né? Um setor mais à direita, mais conservador. Eu acho que para a próxima eleição esse setor vai continuar nessa tendência com o risco de crescimento até em função dessa informação. É verdade. Caiu o som, hein? Acabou o meu microfone. Deixa eu ver. Alô? Ok. Não, cortaram o meu microfone. Voltou. Sumiu de novo? Voltou aquele probleminha de antigamente? Eita, nós. Estava com saudade dele, de vez em quando sumia aqui. Mas eu dizia, é interessante isso porque aqui no Brasil, o setor do campo, o setor da produção agrícola e pecuária, que votou em peso no presidente Bolsonaro e é bolsonarista, deve ganhar força agora com o resultado dessas eleições municipais que nós tivemos. E com a eleição de muitos prefeitos ligados ao agronegócio, inclusive em grandes capitais e cidades aí do agronegócio. E com essa tendência desse centro-americano, que é, como você bem observou aí na imagem que eu mostrei, ali do Globo.com, mas a imagem tem no UOL também, que o UOL é nosso parceiro, é que eu estava zapeando ali e aproveitei. Isso aí deve trazer também novos posicionamentos, inclusive nessa defesa do presidente Trump, do agronegócio e dos produtos dos Estados Unidos, né? No sentido de protegê-los e não deixar que outros produtos entrem. Daí vem aquela sua avaliação de que, com isso, o Brasil pode se beneficiar vendendo muitos produtos como soja, milho e na proteína animal, frango e suíno para a China, entre outras coisas. Vamos ver o que vai dar aí. E o Bolsonaro está pegando carona já, né? Já andou falando aí que espero que a vitória de Trump inspire. Já pegou carona. Tirando o agronegócio, eu não vejo com bons olhos não o nosso futuro próximo aqui em termos de economia, porque está estourando a inflação, dólar subindo, taxa de juros explodindo de novo. Enfim, o cenário aqui para nós não é lá essas coisas muito agradáveis, não. Tirando alguma vantagem do nosso agronegócio, de resto aqui a economia não deve andar muito bem com essa situação toda que muda globalmente, inclusive na nossa competitividade para entrar no mercado americano, setor industriais brasileiros que podem sofrer por menor competitividade quando aumenta o protecionismo à indústria americana. Vamos ver, não vai ser fácil. Índices positivos da economia brasileira. Um é o desemprego, que estamos aí com a menor taxa de todos os tempos, mas com o emprego informal ainda gigantesco e monstruoso, cada vez maior, sem registro em carteira. E também o outro dado importante que nós temos na economia brasileira são os números do agronegócio. Tirando isso, o resto é tudo ponto de interrogação, inclusive com a sua afirmação de que com essa subida do dólar, o Banco Central, que tem decisão para tomar amanhã sobre a taxa Selic, deve começar a reavaliar a coisa, não é isso? E outro detalhe importante também, os rombos dentro das pastas do governo vão aparecendo cada vez maiores. Era assunto de uma conversa ontem à noite com um amigo, inclusive jantando. Você não estava aqui na segunda-feira, mas a própria Telebrás aí deu uma pedalada. Caiu o som. Eu queria saber o que acontece com o microfone hoje. Segunda vez que me derruba. Eu não estou falando bobagem, não. Geralmente, quando é debate, que o pessoal começa a falar bobagem e corta. Eu não estou falando bobagem aqui, Maicon. O Maicon é meu operador de áudio. Aí, de novo, Maicon. Eu vou tirar ele aqui do bolso aqui, quem sabe é o cabo. Mas o Arão já está ali, o Arão está pronto para ver qual é o problema. O Arão é o nosso professor Pardal aqui da técnica. Mas eu tirei do bolso aqui, acho que deve ser o famoso Osmar Contato, o cabo. Mas eu dizia que os rombos estão aparecendo. A Telebrás, na segunda-feira, anunciou pedaladas e um rombo de 124 milhões. Só a Telebrás. E a gente sabe que tem muito mais lá. E os cortes, hein, que iam ser anunciados ontem? Saíram, não saíram? Como é que ficou? Olha, eu acho que a demora tem tudo a ver com as eleições dos Estados Unidos. Acho que agora realmente o pessoal tem uma visão mais clara de onde cortar aqui pela frente. E vai mudar, eu acho, dentro daquilo que se esperava que acontecesse há 2, 3 dias atrás. Possivelmente a eleição de Donald Trump vai mudar as prioridades desses cortes, que vão sair.
daqui para frente e quando serão anunciados. Ou seja, demora aí, acho que foi providencial para o governo para ter tempo aí de realmente fazer uma cirurgia mais bem estudada. Então, não sei, acho que vai mudar aquilo que vinha sendo previsto. Vamos aguardar. Precisa ver como é que está o paciente na UTI aí, que tipo de cirurgia ele aguenta, mas está precisando de uma cirurgia drástica. Bom, Silmar, obrigado aí pela participação mais uma vez. Você volta amanhã comigo aqui. Abraço, amigo. Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã.